E amanhã começam as provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Aqui no estado, 111.956 estudantes se inscreveram para o exame. Milhares deles vão fazer a prova aqui em Cachoeiro. E quem traz mais informações para a gente ao vivo é o repórter Matheus Brum, que está em frente a um dos locais dessa prova. Não é isso, Matheus? Boa tarde para você. É isso mesmo, Mônica. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado no S1. A gente está aqui em frente à Escola Estadual Liceu Muniz Freire, uma das mais tradicionais aqui da cidade, que vai ser o palco, de um dos locais de prova aí do Enem, que começa amanhã e também tem mais a segunda rodada de provas no próximo domingo. Amanhã os portões por aqui vão abrir meio-dia. 1h da tarde os portões fecham e 1h30 a prova vai começar. Amanhã são 45 questões de linguagens, que é português, mais a opção que o estudante escolhe entre inglês e espanhol, e também 45 questões de ciências humanas, além da tão temida redação, que tem que ter até no máximo 30 linhas e vai abordar algum tema social, algum tema relevante que está acontecendo no Brasil e também no mundo. São 5h30 de duração, ou seja, até às 7h da noite o estudante pode fazer. O estudante também precisa ter muita atenção. Não pode trazer lápis, borracha, caneta que não seja de corpo transparente, nenhum tipo de celular ou qualquer aparelho eletrônico e nem mesmo também entrar com boné, gorro, chapéu, fone de ouvido, porque isso tudo ou o estudante vai ter que deixar numa sacola que fica separada pela escola, ou então, se pegar alguém dentro de sala, dentro dos locais de prova, ele pode ser desclassificado. Tem que trazer um documento com foto oficial, trazer também o cartão de inscrição, que tem a inscrição direitinho, o local de prova, e também trazer caneta preta com o tubo transparente para poder fazer a prova. Ou seja, esse exame é um exame muito importante, porque desde 2009 o Enem é usado como porta de entrada para as universidades e também para os programas de assistência do governo federal, como o ProUni e também o FIES. E a gente sabe, todo mundo fica muito na expectativa. Eu já fiz o Enem, sei como é uma prova muito complicada, que exige muito foco, muita concentração, mas depois também que sai o resultado é só felicidade, Mônica? A gente deseja boa sorte para todo mundo. Lembrando que o horário de verão começa hoje, então todo mundo tem que adiantar o relógio 1h para não correr risco de ninguém chegar aqui amanhã sem ter condição, acabar atrasando e perdendo para fazer a prova. São mais de 6.000 estudantes que vão realizar o Enem só aqui em Cachoeiro e a gente deseja boa prova para todo mundo. Tá certo? Volto com você aí no estúdio. Tá certo, sim. Tudo muito bem explicadinho. E perdeu o horário, perdeu a prova, Não pode não, Matheus, tem que ficar esperto. E olha, nós vimos aí as informações sobre a prova do Enem amanhã. E para estudantes é sempre bom seguir as orientações dos professores para conseguir um bom desempenho, inclusive na prova de redação. Colocar a cabeça no lugar para poder fazer uma prova tranquilo, porque o Enem ele exige muita tranquilidade, devido ao pouco tempo que existe para realizar as questões, no máximo uns 3 minutos e alguns segundos. Então, você tem que estar tranquilo, você tem que estar disponível à paz, à calma, à tranquilidade, para que isso te ajude. A questão de redação do Enem é um tema social, ele não é um tema polêmico, ele sempre vai ser algo em prol da sociedade. Como que eu resolveria isso? Então ele tem que dar a chamada proposta de intervenção. Se ele não fizer, só aí ele perde 200 pontos. Lembrando que ele tem que marcar o fim dizendo como seria possível resolver esse problema e quem. Quais seriam os agentes que poderiam ajudá-lo a resolver esse problema? É o Estado? É o governo? São as escolas? É a sociedade? Quem é que vai ajudar? Quem vai ser o agente para fazer com que essa proposta de intervenção possa se cristalizar num futuro? Foram muitos assuntos comentados, mas assim, alguns que o INEP evidenciou foi sobre alimentação escolar, pode ter um enfoque, o recorte temático, obesidade infantil, ou obesidade de modo geral, também preconceito linguístico e muitos temas tradicionais que o Enem não cobrou ainda, doação de órgãos, lixo e reciclagem, a questão da mobilidade urbana, entre tantos outros. A lista é enorme, eu falo com eles que o mais importante não é fazer uma lista de temas, mas durante o ano estudar aqueles mais relevantes que o professor indicou. E treinar, obviamente, escrevendo e lendo sobre eles.
E a gente continua falando do Enem. E nesses momentos que antecedem a prova, a ansiedade é grande entre os estudantes. E a ansiedade, gente, pode atrapalhar o resultado. A Marla Bermudes conversou com uma psicóloga sobre isso. Boa tarde, Marla. Boa tarde a você que acompanha agora o ES1. Vamos falar sobre um assunto muito importante, que é como controlar a ansiedade durante as provas do Enem. O Enem, inclusive, que começa neste fim de semana. Para falar sobre o assunto, a gente convidou a psicóloga a doutora Adriana Mastella. Adriana, a ansiedade, ela tem um sintoma físico? Boa tarde, obrigada pela entrevista. Boa tarde, Marla. Sim, a ansiedade ela pode vir acompanhada de sintomas físicos, sim. Tá? Inicialmente, sintomas que, na realidade, são produzidos pelos pensamentos constantes, obsessivos, né? E, em relação aos sintomas físicos, as pessoas elas podem sentir tremores, sudorese, sintomas gastrointestinais, enfim, né? E pode prejudicar realmente o desempenho do estudante na prova. A partir do momento que eu identifiquei que eu sou uma pessoa ansiosa, que eu estou naquele momento passando por ansiedade, como controlar? Olha, em relação ao Enem, nós psicólogos, né, inclusive hoje fiz até uma palestra sobre isso, nós orientamos os estudantes que eles estejam preparados durante a semana mesmo, né? Na realidade, 1, 2 dias antes já não é mais momento de ficar desesperado por conta da prova, de conteúdos que ainda não estudaram. Agora é momento de distrair, de relaxar, né? De verificar o local de prova, verificar, se controlar em relação ao tempo que vai levar da casa até o local de prova, ter uma boa noite de sono, se alimentar bem na véspera e no dia de prova. Tudo isso ajuda no controle dessa ansiedade. Minha próxima pergunta seria justamente essa, porque temos o horário de verão, começando junto com o Enem, então a pessoa fica ansiosa, às vezes, com medo de não conseguir chegar a tempo. Sair bem antes, né? Marla, é preciso planejamento. Se nós já estamos sabendo da mudança para o horário de verão, é preciso que toda a família, né, apoie esse estudante e que ele esteja preparado para isso. Eu preciso calcular antecipadamente o tempo que eu vou levar, sabendo que pode haver trânsito, que podem haver, para que não aconteça atraso, tá? Podem haver imprevistos, então nós precisamos nos resguardar em relação aos atrasos também. Entrei na sala, peguei a prova, comecei a fazer. E aí comecei a passar mal, ter muita ansiedade, crise de ansiedade. Faz o quê nesse momento? Presta atenção nos concorrentes, presta atenção no conteúdo que estudou, faz o quê? Na realidade, é importante que esse aluno, desde o momento que ele acorde, ele tente se manter mais calmo, né? Que ele não se envolva em atividades que o agitem, né? Que ele consiga se distrair e relaxar. Entrando na sala de aula para fazer a prova, é importante que ele faça o quê? Se ele acredita em Deus, que ele faça uma oração, se não acredite, que ele mentalize coisas positivas, que ele sente corretamente, tenha uma postura correta. Principalmente, faça a respiração correta, trabalhe a própria respiração e acredite no potencial dele. Tá? Se não tiver um pensamento positivo, se ele não acreditar naquele potencial, em tudo que ele estudou, que ele se preparou ao longo da vida dele, isso pode prejudicá-lo. Agora, para quem está assistindo e vai realizar a prova, qual o recado que a senhora deixa? Olha, eu quero deixar o seguinte recado. Acredite em você. É apenas uma prova. Você é muito jovem, terá várias outras oportunidades, então não deixe que a ansiedade te domine. Aproveite ao máximo esse momento, fique tranquilo que vai dar tudo certo. Certo. Muito obrigada pela entrevista, obrigada. Bom, é isso, né? Controlar a ansiedade é fundamental para conseguir ter uma boa nota, conseguir sair bem no Enem. Eu volto com você no estúdio. Tem que controlar mesmo. Agora, para você que já está aí ansioso em casa com essa história do Enem, o G1 preparou um conteúdo todo especial e até um aplicativo para te ajudar. A primeira dica são citações de grandes pensadores que podem aumentar a sua nota na redação. A gente sabe que às vezes, para mandar bem na redação, a galera usa o velho truque de pegar emprestado aquelas frases de grandes pensadores. É válido, mas não dá para ser assim de qualquer jeito, né? Muitos dos estudantes que imitaram no ano passado, tipo nota máxima na redação do Enem, usaram esse truque. O G1 fez o dever de casa para você e preparou um resumo com citações desses filósofos, sociólogos, pensadores contemporâneos. Como eles são dos séculos 20 e 21, fica fácil encaixar os pensamentos nos temas da prova. Só que tem que saber usar bem essas citações, hein? Já dizia
Edgar Morin. A forma hoje como nós produzimos conhecimento produz também ignorância.